Olá, sou o pastor Carlos Macord, estou aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Eu espero que você esteja bem e espero que você continue andando, tentando achar respostas que satisfazem. Essa convicção é profunda dentro de mim, que eu não posso descansar, que eu tenho respostas erradas dentro de mim, ou somente a metade da resposta dentro de mim. Eu creio que para eu amar quem eu preciso amar e viver como eu deveria viver, eu preciso de respostas que me deixam em paz. E temos andado fazendo perguntas em várias áreas da vida cristã. Agora estamos chegando no fim desse grupo de perguntas sobre o mundo. Esse palco que Deus criou para manifestar a questão do amor e o pecado, a redenção, a vida eterna, a criação e tudo que Deus tinha em mente quando Ele escolheu esse planeta, esse lugar para manifestar sua graça e sua verdade. A pergunta para hoje é uma das perguntas mais importantes do nosso dia a dia como Igreja de Cristo aqui no mundo. Eu tenho andado muito tempo como pastor aqui neste mundo e eu tenho percebido que a maneira que o cristão olha para o mundo e a emoção que a pessoa sente quando ela está avaliando o mundo, ou vendo o mundo, varia entre denominações e entre indivíduos, entre discípulos. Então a pergunta para hoje é essa: como devo sentir a respeito do mundo? Como é que eu deveria sentir na vida interior, minha vida, sobre este mundo? Que tipo de atitude eu deveria ter dentro de mim quando eu vejo o comportamento do mundo, a direção do mundo, as complicações no mundo? Como é que eu deveria sentir? Porque eu preciso olhar para o mundo e avaliar o mundo através dos olhos e mente de Jesus Cristo e do nosso Pai Celestial. Me lembro certa vez, quando eu estava pastoreando nos Estados Unidos, a gente tinha uma igreja muito grande e a gente tinha um campo de futebol, um ginásio para basquete e vôlei, é uma escola cristã. Era um lugar maravilhoso. É o lugar onde eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Mas quando eu me tornei pastor daquela igreja, quando eu tinha 35 anos de idade, eu queria trazer jovens do bairro para também jogar basquete e vôlei e futebol nas dependências da nossa igreja. E eu me lembro que muitos dos crentes e discípulos naquela igreja olharam para mim e falaram assim: mas Carlos, a gente não quer que nossos adolescentes tenham contato com esses adolescentes aqui do bairro. Mas eu me lembrei que foi aquela igreja que me buscou quando eu era adolescente terrível no meu bairro. Eu me lembro daquela igreja enviando ônibus todo domingo para buscar crianças cujos pais não participavam na igreja. Eu aceitei a Jesus porque aquele povo estava vendo o mundo com compaixão. Mas quando eu cheguei e entrei como ser pastor, eles já criaram como se fosse um condomínio fechado. E somente crente poderia entrar. Então eu orei e eu pedi para Deus me dar sabedoria para ajudar essas pessoas tão lindas e boas, irmãos e irmãs minhas, a repensar como eles estavam vendo o mundo. Então Deus me deu essa pergunta para apresentar para a congregação. Num domingo de manhã, a minha pergunta foi essa:
como é que nós, todos nós reunidos aqui hoje de manhã, como é que nós, que nunca morreremos, devemos tratar aqueles que talvez nunca vão viver? Deixa eu ler a pergunta de novo, porque responde um pouco à pergunta: como devo sentir a respeito do mundo que me cerca? Como é que nós, discípulos de Jesus, que nunca morreremos, porque temos vida eterna, devemos tratar aqueles que talvez nunca vão viver? E usando essa pergunta, aquelas pessoas que estavam vendo o mundo como perigoso, imundo, em rebelião, e eles estavam tentando guardar seus filhos quietinhos nesse condomínio fechado chamado a igreja, eles perceberam que teriam que repensar. E repensamos uma maneira de abrir aquele espaço de novo para alcançar os jovens e adolescentes do mundo. Eu fiquei tão alegre que aquelas pessoas ouviram e mudaram sua maneira de ver a situação. Naquela época também, eu achei a resposta para mim. Como é que eu deveria olhar o mundo? Como é que eu deveria sentir a respeito do mundo? Devo sentir compaixão pelas pessoas que ainda não aceitaram ou experimentaram o amor eterno em Jesus Cristo. Eu deveria entender que essas pessoas estavam fechados dentro de um mundo que eles nunca poderiam vencer e que o pecado era normal no mundo e eles não poderiam simplesmente dizer: vamos parar de pecar. Então, eu achei essa maneira de pensar. Agora, na prática, o que eu daria como uma sugestão para você e para mim, você deveria se comportar e emocionalmente sentir o que Jesus sentiu. A Bíblia fala assim, em João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, diz assim: aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, aqui no mundo. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Eu deveria sentir em mim o mover de graça, ser gracioso e querer ver cada pessoa no mundo experimentando a graça de Deus. E também eu preciso manifestar a verdade que eu encontrei em Cristo e que eu viverei em Cristo. Então, uma ideia que talvez possa ajudar você a ajustar a resposta na sua própria vida, como é que você sente a respeito do mundo no qual você vive. A primeira coisa é olhar o exemplo de Jesus para aprender como lidar com o mundo. Eu vou falar algumas coisas que Jesus fez na vida de pessoas tão diferentes. Um exemplo em João capítulo 4, se lembra da mulher samaritana? Aquela mulher que tinha 5 maridos, 5 divórcios, e estava vivendo com um homem que não era o marido dela. Se lembra que Jesus ficou gracioso com ela, cheio de graça, mas também falou a verdade, porque ele sabia da complicação da vida dela? Quando você encontra pessoas complicadas, como aquela mulher, faça como Jesus faz. Não tenha medo delas. E seja 100% generoso com aquela pessoa. Uma outra pessoa, se lembra da cura do filho do oficial também em João 4, que Jesus, o homem gritou chorando para Jesus curar o filho dele, e Jesus nem foi, o homem queria que ele fosse até o filho, mas ele disse: vá e seu filho está bem. Então, você deveria tratar o pânico
de uma pessoa que está de luto ou cheio de medo, e você deveria calmamente levar a pessoa a crer que Deus está vendo e ouvindo e vai agir. Em João capítulo 5, você lembra da história da cura do paralítico? Ele estava, se não me engano, foi 38 anos, aguardando um milagre para ele ser curado. Jesus curou ele. Por trás de cada pessoa, esse paralítico, aquele oficial, a mulher samaritana, tem imperfeições. Mas para Jesus, cada uma dessas pessoas tinha jeito mesmo de nascer de novo e viver recuperado. Se lembra da multiplicação de pães, quando Jesus tinha aquela multidão seguindo ele, muitos seguindo ele por razões erradas, ele multiplicou pão e peixe para alimentar. Se lembra da história do perdão da mulher que cometeu adultério? Se lembra da história da cura do cego? E naquela época, pessoas cegas eram consideradas pessoas que fizeram alguma coisa errada ou não teria tido essa doença da cegueira. Quando você está lidando com esse mundo, anda no mundo como Jesus andou no mundo. E é uma dica para você e para mim. O que combina com Jesus, combina com você e combina comigo. O que não combina com Jesus, não combina com você. Jesus não julgou o mundo. Jesus era a luz do mundo. Ele foi até a cruz e ele na cruz até disse: Pai, perdoe-os porque não sabem o que estão fazendo. Tenha essa sensação, essa emoção quando você pensa no mundo. Outra coisa muito importante quando você está lidando com o mundo, obedeça os mandamentos de Jesus. Todos os seus mandamentos. Porque através dos mandamentos de Jesus, a gente cria um impacto correto no mundo. Você lembra o mandamento de Jesus? Sejam o sal da terra. Preserve o que é bom. Dá sabor que aquele que nunca experimentou o que é sabor verdadeiro. Seja sal, seja luz. Faz uma impressão positiva na vida das pessoas. Ilumina o caminho para a vida que tem significado e sucesso. Jesus também disse no Sermão do Monte: sejam justos, mais justos do que os fariseus e mestres da lei. Seja uma pessoa que é continuamente uma pessoa que ama as pessoas na hora certa, na maneira certa, sendo justo. Não maltrata ninguém. Jesus não fala nem xingar alguém, não falar nomes feios para alguém. Não maltrata ninguém. Deixe seu sim ser sim, seu não ser não. O que vai além disso é do maligno. Fala a verdade em todas as circunstâncias. Sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Isso quer dizer, ame até os seus inimigos. E uma das palavras de Jesus que me guia muito no meu dia a dia aqui no Brasil é: sejam astutos como os serpentes e sem malícia como as pombas. Sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Tenha sabedoria para saber onde você está pisando neste mundo. Mas também não piora nada nesse mundo. Não cria mais problemas no mundo. Seja inofensível ou, como diz aqui, sem malícia, como pombas. Gente, a Igreja de Cristo deveria ser a presença de Cristo ainda neste mundo. Então, siga o exemplo dele, obedeça os mandamentos dele, e dentro de você, a visão correta e a emoção correta
para você levar para esse mundo vai nascer em você. Mas lembra-se, Jesus não julgou. Você não está aqui no mundo para corrigir o mundo ou julgar o mundo. Você está aqui para levar esse mundo para Jesus Cristo. É somente Ele pode ser a cura na vida deles. Que Deus te abençoe. Pensa nessas coisas.